derretimento das geleiras na Antártica. E eu com isso? Seca e mortandade de peixes na Amazônia. E eu com isso? Você já deve ter pensado, por que se preocupar com desastres acontecendo tão longe da gente? E eu com isso? A resposta é simples. De todos os problemas do planeta Terra, o aquecimento global é o mais coletivo. Não é causado por um carro, por uma indústria ou um país. É o resultado da ação de todos os carros, de todas as indústrias, de todos os países. Nós somos, o tempo todo, 6,5 bilhões de pessoas. Esse coletivo é a humanidade. Ninguém vive sozinho. É um problema sério demais para a gente deixar na mão de poucos. O problema é que o uso de combustíveis fósseis como a gasolina, o óleo diesel e o carvão mineral passou da conta. E agora a natureza e nós mesmos começamos a pagar o preço. O carbono que nós liberamos em forma de gás carbônico não desaparece. Ele se acumula na atmosfera. Junto com outros gases, forma uma espécie de manta que absorve a energia do Sol e segura o calor em volta do planeta Terra. É o chamado efeito estufa, o principal responsável pelo aquecimento global. As atividades humanas têm acelerado esse aquecimento. É um aquecimento que deveria acontecer em 500 anos, está acontecendo em 20, 30, 40 anos. E o fato de que nós temos tido, dos últimos 15 anos, os 10 mais quentes. Mas o que isso tem a ver com a gente? Começa pela boca. O aquecimento global mexe com a nossa comida. Com as médias de temperatura subindo, ninguém sabe ao certo o que vai acontecer com a agricultura. Mas os primeiros efeitos começam a ser sentidos no interior de São Paulo e no sul de Minas Gerais. O Instituto Procafé de Varginha pôs tudo no computador e concluiu: as chuvas estão sem ritmo e os cafeeiros perderam o compasso. No desarranjo entre água e terra, as folhas caem. A estiagem favorece as doenças e até mudas plantadas na hora certa morrem. Com certeza eles já estão sofrendo, principalmente lavouras novas, elas estão sentindo muito, e o que tem refletido de maneira direta que é a redução na produção dessas lavouras. Diferente de uma indústria de moto, de carro, é que a agricultura é a céu aberto. Então, sendo a céu aberto, ela sofre com variações do clima. De repente, se a temperatura muda, pode ser que aquela região não seja mais apta para produzir aquela cultura. Gera um grande problema, porque às vezes a indústria que processa aquela cultura para fazer o suco, para fazer o farelo, ela está naquela região, então ela vai ter que mudar de região também. E aí as pessoas que estão aptas a produzir aquela cultura, se quiserem continuar, vão ter que migrar para outras regiões. Em boa parte dos problemas da agricultura neste século, é possível que a ciência dê jeito. A cana é um exemplo. Os pesquisadores já estão desenvolvendo novas variedades mais resistentes à seca, que consigam suportar longos períodos sem chuva. A curto prazo, a preocupação com as nuvens é ainda maior nas cidades. Já não é preciso assistir à previsão do tempo. Os cientistas já sabem. As tempestades, com trombas d'água e enchentes, estão se tornando cada vez mais frequentes. As inundações são as consequências mais claras das mudanças climáticas acontecendo já nos nossos dias. E elas vão piorar. Vai haver menos episódios de chuva, mas cada vez que chover, a chuva vai vir com muito mais intensidade. Chuvas mais intensas, mais concentradas, são o principal fator das enxurradas, das inundações, dos deslizamentos em encostas. É uma má notícia para a agricultura, mas principalmente para a área de defesa civil dos desastres naturais. Estes já estão aumentando. A gente pode se preparar para isso. A gente pode preparar as cidades para inundações, em torno dos rios, nos morros, em lugares onde você sabe que a água vai escorrer se vier uma tempestade mais forte. Você tem que criar uma cobertura vegetal. A água escorrendo sobre terra nua é uma coisa, ela escorrendo sobre um capinzal ou sobre uma área de floresta é outra coisa muito diferente. Em Campinas, a Defesa Civil começa um trabalho que vai ter que crescer muito daqui para frente.
mapear as catástrofes anunciadas e propor um plano de ação para minimizar as consequências. Você precisa ter um bom sistema de alerta, 24 horas à disposição da Defesa Civil, com um serviço de meteorologia agregado e, mais do que isso, saber o que vai acontecer, como vai acontecer, se antecipando. Porque hoje a questão já não é se vai acontecer, é quando ela vai acontecer. Então nós precisamos estar preparados. Então isso tem a ver com a gente. Já que eu tenho a ver com isso, eu acho que eu poderia plantar mais árvores e cuidar. É mais a janela do que ar-condicionado. Porque nós desperdiçamos muito. E usando mais a bicicleta do que o carro. A conclusão é que o petróleo precisa deixar de ser a base da economia do mundo. Nesse ponto temos um grande triunfo na região: os combustíveis vegetais. Diferente do petróleo, o álcool não busca a energia armazenada no passado. A cana é movida à luz solar. Enquanto a planta cresce, retira CO2 da atmosfera. Outro reforço importante vem do primo dele, o biodiesel. Você sabe como ele é feito? Conforme tacou, aí a gente pega e vira isso aqui. Este funcionário da FATEC de Americana sabe. Ele mistura óleo vegetal com álcool. E sabe de onde vem a matéria-prima? Das frigideiras. Adalberto transforma óleo de cozinha em biodiesel. O combustível fabricado no laboratório improvisado abastece caminhões de lixo e tratores da prefeitura. Mais do que nunca, eu vi que eu não só deveria experimentar, como deveria fazer, devido à contaminação desse óleo que é jogado fora, essa gordura que ia para o ralo, tudo, né? E era um meio de eu estar ajudando também o meio ambiente. No sul de Minas existem 2 usinas de biodiesel, com produção de 750 mil litros por mês. No interior de São Paulo são 6. Em Ribeirão Preto, uma frota inteira de caminhões abandonou há 2 anos o diesel comum. Polui menos. O biodiesel ele não tem enxofre, que é um grande responsável pela poluição dos derivados de petróleo, dos combustíveis derivados de petróleo. E, em contrapartida, ele tem oxigênio já na fórmula, que favorece a queima dele na maioria dos motores. De grão em grão, os motores enchem o bico e ajudam a diminuir a emissão de CO2. Vai tudo para a conta. Sabia que você também pode fazer a sua? Já está na internet. Algumas ONGs ensinam passo a passo como calcular a dívida com a natureza. Simulamos o exemplo de uma família típica brasileira de 4 pessoas, que paga R$100 por mês de energia elétrica, gasta 4 botijões de gás de cozinha por ano e roda 1.050 quilômetros por mês num carro popular movido a gasolina. Nossa família emite mais de 3 toneladas de CO2 por ano e, para anular as emissões, tem que plantar 20 árvores por ano. Muita gente pode achar que essa história de calculadora de CO2 é conversa. Tudo bem, ele existe, a gente já sabe até como funciona. Agora, quem é que usa na prática? Pois foi exatamente o cálculo da emissão de gases que mudou a paisagem deste sítio no município de São Carlos. Já são 3.400 mudas plantadas. E o melhor é que o dono do sítio não gastou 1 centavo para isso. Seu Flávio tinha vontade de reflorestar. Mas não tinha dinheiro. O dono do sítio conheceu uma ONG que liga empresas que devem árvores para a natureza com quem tem espaço e vontade para adotá-las. Seu Flávio recebeu mudas, calcário e adubo. Deu para fazer, nós entramos com a mão de obras e fizemos o serviço. Com as árvores, a umidade do solo aumentou e a temperatura caiu. Seu Flávio está fazendo sua mudança climática pessoal, para melhor. O clima ficou mais ameno, né? E as árvores estando pequenas, a hora que crescer então vai virar um ar-condicionado, né? E essa paineira quem que pagou? Essa paineira quem pagou foi o Al Gore. Que Al Gore? Aquele lá dos Estados Unidos. O ex-vice-presidente americano Al Gore veio ao Brasil no ano passado lançar o seu livro sobre o efeito estufa. Foram calculadas as emissões de CO2 com as viagens de avião e com a fabricação do livro. Seu Flávio nunca imaginou que o resultado cresceria no sítio e faria sombra no córrego do Feijão. Então temos que enfrentar o problema. E uma das formas de enfrentar o problema é entender o problema. E a melhor forma de empreender é começando com as gerações mais jovens. Mas o esforço tem que começar seriamente agora. Tem que ser um esforço coletivo. Então, se cada
um puder tomar uma ação, isso significa 6 bilhões e meio de ações. Pequenas ações que mudam o rumo do mundo. Como a de seu Zé Mário, que durante 2 meses protegeu um urutau. O bichinho apareceu no sítio dele, em Sales Oliveira, na região de Ribeirão Preto. E a maioria só via ali um pássaro estranho. Mas seu Zé Mário enxergou a vida. Aí, ó. Tá vendo a cabecinha dele? Aí, abriu o biquinho, ó. A solução tá dentro de nós, a solução é a vida. O senhor conhece alguma história que ajuda? Era uma vez uma mata que pegou fogo. E os bichos saíram tudo correndo para a beira de um riacho, aonde estava mais fresquinho. Bicho grande, bicho pequeno. De repente viram um beija-florzinho, uma avezinha, minúscula. Pegava uma gotinha d'água no bico e corria para apagar um incêndio, desesperado. E o elefante, vendo aquilo, falou: você está fazendo papel de ridículo? Jamais você vai conseguir apagar esse incêndio. Ele falou: pelo menos eu estou fazendo a minha parte. Moral da história: se cada um fizer uma partezinha, vai apagar o incêndio.